Muito bem, vamos começar mais uma aula do nosso curso de Tecnólogo em Radiologia do Instituto Federal de Santa Catarina, certo? Hoje vamos trabalhar com a resolução 330 de 2019, dezembro de 2019, ou seja, fazem basicamente 7 meses que foi lançada essa resolução. Ela substitui a portaria 453, por isso a gente ainda chama de introdução ao MDPR, Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, que é algo muito vivo na cabeça de todos os técnicos e tecnólogos, porque durante mais de 20 anos foi algo muito vivo, tá, no dia a dia de um serviço radiológico. Então, por isso que a gente ainda chama de memorial descritivo, por enquanto, para poder fazer esse link do antigo com a nova legislação. Então, o que é o memorial descritivo de proteção radiológica? Ele é uma descrição, né, antigamente era descrito como uma descrição do serviço e as instalações que esse serviço tinha, ou seja, principalmente os equipamentos, as salas, certo? Como também o material de proteção radiológica, os EPIs, o programa de proteção, ou seja, o que era feito para garantir a proteção do paciente, do público e dos trabalhadores, e também um programa de garantia de qualidade. Então, como que era feito, basicamente, os testes, né, de controle de qualidade, os testes, as aferições dos equipamentos, principalmente produção de radiação, bem como também os EPIs, né? Também havia também alguma coisa como monitoração ocupacional dentro do programa de proteção, né, de proteger os trabalhadores, né, incluindo relatórios e assim por diante. Então, a primeira vez que esse memorial descritivo de proteção radiológica apareceu foi na portaria 453 da Anvisa de 1998, ou seja, basicamente aí em torno de 21 anos, certo? Então, lá dizia que para funcionar o serviço de radiodiagnóstico, teria que haver um alvará de funcionamento que tem que ter vários documentos, e um dos documentos era o memorial descritivo de proteção radiológica, certo? Então, por isso é algo muito vivo, porque os serviços de radiodiagnóstico precisavam, né, a cada um ano, basicamente, 2 anos, ter que apresentar esse memorial descritivo, né? Somente na abertura, né? O primeiro alvará inicial para abrir, né? Mas depois isso também era solicitado a cada 2, 3, 4 anos, era solicitado, né? Era revisado, era visto, né? Se o serviço ainda tinha o memorial. Muito bem, então nesse memorial descritivo estava lá incluído esses programas, né? De garantia, proteção, etc. Tá? Então, basicamente, você tinha 3, digamos assim, volumes, né, ou 3 partes do memorial, que estava lá previsto. Seria a parte de dados, que a gente falou, descrição do equipamento, descrição dos EPIs, das salas, das pessoas que trabalhavam lá. O programa de proteção radiológica, então, se dividia em garantia de qualidade, monitoração individual dos trabalhadores e treinamento periódico, certo? Então, esses 3 itens aqui estavam lá descritos que seriam necessários, além de toda uma parte de relatórios que teriam que ser colocados. Mas por que se chama memorial descritivo de proteção radiológica, certo? A ideia é que você guardasse, né? Por isso memorial de memória. Então você guardasse todas as informações do seu serviço, certo? E descritivo, porque não são só números ou fotos, você tem que descrever, você tem que explicar o que está acontecendo. Isso vem lá da engenharia civil, por exemplo, depois engenharia elétrica, mecânica, etc. Que quando você faz uma obra, você descreve, certo? O que essa obra precisa ter para ser construída e como você chegou nesses números, né, para construí-lo, nos materiais que foram escolhidos. Então é muito necessário esse memorial, porque não basta simplesmente você dizer que você precisa de uma parede
de tanto de altura, ou um quarto ser feito por 4 paredes numa determinada distância, tá? Se você não incluir isso como uma informação de que tipo de parede, qual o material dessa parede, certo? E mais, por que você chegou nesse valor de material? Tá? Por que você chegou nesse valor de material? Isso é importante. Tá? O que foi levado em consideração? Quantas pessoas estão dentro? Se aquela parede vai para o sul ou para o norte, pega sol, não pega, mais grossa, mais fina. Então, tudo isso é descrito no memorial de proteção radiológica, no que diz sentido para a proteção radiológica. Então, você vai descrever por que você usa aqueles EPIs, qual é a quantidade, por que você chegou naqueles valores, certo? Um cálculo de blindagem também pode ter lá, por que foi escolhido aquela espessura de blindagem, como foi construída aquela blindagem, porque se você quiser fazer uma reforma, você tem que ver onde vale a pena abrir uma parede, abrir uma porta, onde é que tem mais blindagem, menos blindagem, vai ser mais caro para você reformar a blindagem, enfim. No caso da monitoração individual, por exemplo, que a gente falou, então, quem que vai fornecer essa monitoração? Qual serviço, né, que você vai contratar? Isso é terceirizado. Como que vai ser entregue para o trabalhador? Como que ele vai receber? Como que ele vai usar? Não basta dizer, tenho um sistema de monitoramento com dosimetria. Não basta dizer isso, tem que dizer como que é entregue, como que é recebido, como que é utilizado. Por isso, memorial descritivo. Porque quando eu pensei em comprar um determinado dosímetro ou fornecer de alguma forma para o meu trabalhador, eu pensei de alguma forma, toda semana, todo mês, como manda a legislação, mas por algum motivo a cada 15 dias, então isso tem que ser descrito. Sai uma pessoa, entra outra, você tem que explicar para essa pessoa, né? Um chefe, um trabalhador, ou então ela vai e lê o memorial descritivo, que aí está lá no memorial descritivo tudo isso. Então essa é a vantagem, está lá no memorial descritivo, certo? Então essa é a importância. A portaria 453, então, dizia bem claro ter um memorial descritivo, certo? Mas já com a nova resolução 330, que é de dezembro, lá 20 de dezembro, 22 de dezembro de 2019, ela não fala exatamente num memorial descritivo, tá? Ela não usa essa palavra memorial descritivo, mas ela diz que todo serviço de radiodiagnóstico tem que ter 3 programas obrigatórios, certo? Ela diz que é obrigatório esse serviço. Quais sejam? Programa de garantia de qualidade, que a gente já ouviu ali atrás, né? Que existia no memorial descritivo. Programa de educação permanente, certo? Que está no memorial descritivo. Se você ler a portaria 453, vai ver que parte do programa de proteção radiológica do memorial descritivo é ter um programa de educação, de treinamento, só que aqui a resolução 330, o que ela fez? Ela trouxe isso por algo mais evidente ou algo mais importante, né? Um dos 3 planos, um dos 3 programas, garantia, educação permanente e proteção radiológica, tá? E proteção radiológica. Então ela trouxe esses 3 programas para, digamos, o mesmo nível. Porque se você fosse ler a 453, teria memorial descritivo, como nós apresentamos, né? Memorial descritivo, programa de proteção e embaixo do programa de proteção, garantia da qualidade, monitoramento, educação, etc. Então aqui ela trouxe para a mesma importância os 3 programas, certo? O programa de garantia, o programa de educação e o programa de proteção radiológica, além de outros, é claro, tá? Outros itens, né, importantes. Muito bem. Então, vejam que a resolução 330 ela só mudou um pouco esse organograma, trazendo para a mesma importância o programa de educação permanente, o programa de garantia de qualidade e o programa de proteção radiológica. Rapidamente, o que traz a educação permanente? O que é um pouco de novo aqui, que não estava, digamos, claro no memorial descritivo e no antigo programa de proteção da portaria 453. Primeiro,
um programa de educação inicial, um treinamento inicial e periódicos. E esse periódicos, o que é o período? Eu posso dizer que é de 2 em 2 anos o período, que é de 3 em 3 anos, ainda assim é periódico. Ela agora diz que é anual. Mas ela deixa bem claro que você tem que ter teoria e que você tem que ter prática. E ainda trouxe essa novidade aqui, uma metodologia de avaliação. Então, uma metodologia de avaliação para quê? Para garantir que foi, digamos assim, aprendida aquela teoria e aquela prática, certo? Com relação ao programa de garantia de qualidade, o que a gente pode ver é que houve uma divisão, digamos assim, no que é esse programa, o que é essa garantia, né? Então, seria através de gerenciamento de tecnologias, ou seja, dos equipamentos, né, principalmente, e aí vai a questão também do controle de qualidade, obviamente, o gerenciamento dos processos, ou seja, de como é atendido esse paciente, como é escolhido as tensões, as correntes, né, até posicionamento do paciente na mesa, certo? Enfim, processamento digital, processamento automático do filme, enfim, como que são feitos esses processos, como se gerencia, aí com isso se garante qualidade e, obviamente, também a proteção radiológica, né, na medida que você não tem que repetir o exame. E também uma coisa nova que é o gerenciamento de riscos, tá? Que é tema, inclusive, para uma outra aula. Gerenciamento de riscos, ou seja, evitar que as coisas aconteçam, né? Evitar que acidentes aconteçam, evitar que haja uma sobreexposição do paciente e também da equipe. Já o programa de proteção radiológica, né? Enquanto a garantia fala em gerenciamento, a proteção radiológica fala em medidas, ou seja, ações basicamente, né? Uma medida nesse sentido aqui é tipo uma ação, algo que vai ser feito. Então, medidas de prevenção, para evitar o aumento da radiação desnecessária, medidas de controle, certo? Para controlar a radiação, e medidas de vigilância e monitoramento, né? Que aí já é um pouco mais em relação ao trabalhador. Mas veja, então nós temos programa de garantia com gerenciamento das coisas e o programa de proteção com medidas, e especificamente 3 grandes grupos de medidas, assim como 3 grandes grupos de tecnologias. Então, olhando bem de perto aqui, né, o que fala a RDC 320 logo no seu início aqui no artigo 17? Que você tem que ter um projeto básico de arquitetura, quando for fazer o seu alvará, né, de funcionamento, tá? E um memorial descritivo, mas este memorial descritivo aqui não deve ser confundido com o antigo memorial descritivo de proteção radiológica. O que nós estamos falando aqui é o memorial descritivo de arquitetura, ou seja, como que foi feita a blindagem, como que é o fluxo, por onde entra o paciente, por onde sai esse paciente, né? Ele vai transitar em áreas controladas, áreas supervisionadas, então é nesse sentido que a gente precisa do memorial descritivo. Bom, a relação, registro de todos os procedimentos radiológicos. Então, eu vou fazer fluoroscopia, eu tenho mamografia no meu setor de radiodiagnóstico, certo? Eu tenho exames contrastados, exames que vão necessitar, por exemplo, de anestesia, certo? Quais são as normas, as rotinas, os protocolos, enfim, tudo tem que ser documentado, não pode ser só falado. Eu não posso chegar e explicar para o meu trabalhador, para o meu técnico, meu tecnólogo, para a equipe de enfermagem, olha, que você tem que fazer assim ou assado. Eu tenho que escrever isso, porque qualquer dúvida, o profissional vai lá e lê, certo? Inventário dos produtos, ou seja, listagem, controle de todos os produtos e equipamentos, né, que estão sob regime de vigilância, ou seja, tem que ser registrado na vigilância, tem que ser aprovado no Ministério do Trabalho, se for EPI, e assim por diante, tá? Quando são importados, por exemplo. Relação nominal de toda equipe.
quem trabalha lá e o que faz cada um. Ele é técnico em enfermagem, é enfermeiro, faz a anamnese do paciente, faz a parte de contraste ali, de injeção de contraste, o que faz? Os médicos, quem é o médico que dá laudo, quem é o médico que acompanha o exame ali do lado da máquina, tudo isso tem que fazer. E, muito importante, todos os assentamentos que evidenciam a execução dos programas de educação permanente, garantia de qualidade e proteção. Ou seja, não basta apenas eu dizer que vou fazer, que eu vou treinar os meus profissionais, que eu vou fazer a garantia da qualidade através dos testes semanais, mensais, anuais. Eu tenho que escrever, eu fiz, está aqui o resultado, eu treinei meu trabalhador, está aqui uma lista de presença que ele participou, uma prova, uma avaliação que ele fez e que ele teve lá nota mínima de 6, de 7, assim por diante. Tudo isso tem que ser guardado para que a vigilância sanitária, a qualquer momento que vá fazer uma fiscalização ou fazer um novo alvará de licenciamento anual ou bianual, enfim, possa pedir, olha, eu quero ver se você cumpriu até hoje todos os requisitos para que eu possa, então, renovar o seu alvará. Bom, com relação ao programa de educação permanente, né? O que diz lá? Capacitação e treinamentos inicial e periódico, que a gente já tinha comentado, né, lá no nosso resumo inicial, e anual, porque antigamente se falava periódico, certo? Mas qual é o período? De 2 em 2 anos é um período. Se eu escrever no meu memorial descritivo de proteção radiológica, né, o antigo memorial, eu botasse lá, ó, vou fazer o treinamento a cada 2 anos. Pronto, tá lá, periódico, faço, registro, né? Ok, sem problema. Mas agora não, a RDC diz que tem que ser anual, certo? Treinamentos teóricos e práticos, sempre que novos processos ou novas pessoas comecem. Então, todo estagiário, né? E muitos de vocês, com certeza, hoje já foram estagiários ou estão assistindo a aula aqui, serão estagiários, terão que ser treinados, teriam que ser informados sobre como proceder o exame, como agir dentro da instituição, dentro do serviço de radiologia, do ponto de vista de proteção radiológica, do ponto de vista de garantia da qualidade e assim por diante. E a avaliação para demonstrar eficácia do treinamento, ou seja, não basta dar uma palestra e de repente o pessoal ficar meio cansado lá atrás, né, meio dormindo, ou então no celular, vendo o celular e não está prestando atenção na palestra, certo? Ou numa aula prática, enfim, que foi dada como treinamento. Outra coisa importante é falar sobre segurança do paciente cada vez que for fazer esse treinamento, certo? Isso é obrigatório, tá? A segurança do paciente. Os riscos, o gerenciamento de riscos. Então, o que a instituição está fazendo para gerenciamento de riscos, certo? Qual é a parte que cabe a esse trabalhador, a esse profissional, nesse gerenciamento de risco? Avisar, eventualmente, que alguma coisa aconteceu, ou avisar que poderia ter acontecido, mas evitou, para reforçar a necessidade daquele protocolo. De novo, programa de garantia da qualidade tem que ser reforçado a cada novo treinamento. A proteção radiológica tem que ser reforçado novamente, tá certo? Sempre isso. E outras normas aplicáveis. Então, se a CNEA, Comissão Nacional de Energia Nuclear, alterar alguma norma, a própria Anvisa alterar alguma norma, que não seja exatamente essa RDC 330, mas alguma norma complementar, então isso terá que ser abordado nos treinamentos, para que todo mundo seja informado, certo? Também nessa parte, digamos, mais aí de treinamentos e coisas mais um pouco mais burocráticas, digamos assim, aqui a gente traz o que o responsável legal, que basicamente seria o dono, o sócio da clínica, né? Ou alguém que responda como se dono fosse gerente, presidente, enfim, que for, é que ele que é o responsável por garantir tudo, segurança, qualidade e a implementação das medidas para cumprir os requisitos dessa resolução. Então, tudo que está aqui nessa resolução, quem é que manda fazer? Quem é que manda ter os testes de qualidade e contratam, se for o caso, um serviço terceirizado ou compra os equipamentos para que
o seu pessoal, né, os seus profissionais façam controle de qualidade. É o representante legal. E ele também tem que garantir que sejam entendidas as funções e responsabilidades de cada profissional. Ou seja, ele tem que explicar para cada um, ou ele, ou manda alguém explicar exatamente o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando chega um estagiário, teria que se pegar esse estagiário, colocar sentado, né, uma cadeirinha, e lá o supervisor de proteção radiológica, o dono da clínica, o médico responsável técnico, chegar lá para o estagiário e dizer, olha, aqui você pode fazer isso, você não pode fazer isso, porque você ainda não está formado, você ainda não tem diploma, você deve obedecer tais e tais coisas, você deve fazer assim, assado, etc, etc, etc. É assim que funciona a nossa clínica, o nosso serviço. Então, cabe a ele, certo? E aí também, a cada membro da equipe, ele tem que saber, estar ciente de todas as resoluções, essa 330, tá? Os riscos que estão associados, quais são as normas, quais são os procedimentos, certo? Então, ele não pode chegar assim, olha, eu não sei como fazer um exame. Mas se o exame faz parte do que é oferecido pela clínica, ele tem que saber fazer aquele exame, tá? Se tem que, de repente, tem processadora automática, né? O pessoal ainda do filme, com químico, tem a processadora, eu não sei mexer. Não, ele tem que saber. Se eventualmente, ele tem que ser treinado, porque pode acontecer no plantão dele, ou no horário de trabalho dele, precisar mexer na processadora, alguma coisa simples, claro, que não seja manutenção efetiva, ele tem que saber ligar, desligar, certo? Então, você tem que passar isso para ele. Ou então, dizer, vai ler no manual, vai ler no programa de garantia de qualidade, que lá está escrito como mexer na processadora quando acontece isso. Tá? Senão, ele tem que entrar num protocolo de risco. Não, eu não sei mexer, eu não posso fazer o exame, porque a processadora não está funcionando a contento, então não vou fazer o exame. Tá? Então, isso é um protocolo, digamos, de risco, de uma situação anormal, que ele também tem que obedecer. Não pode dizer, não sei o que fazer, vou continuar fazendo os exames normal, porque eu não sei mexer na processadora. Não, não é bem assim. Então, todo mundo tem que ser avisado. Tá? E sempre executar as atividades conforme foi combinado, conforme foi ensinado. Ele não pode inventar da cabeça dele. Eu acho que eu vou fazer assim. Não, eu não sei fazer, então eu vou inventar. Não, se não sabe fazer, chama alguém que sabe ou não faz. E ainda avisar a autoridade sanitária. É uma obrigação dos profissionais da área da saúde, caso aconteça um erro, caso aconteça algum problema mais sério, avisar a vigilância que está acontecendo aquele erro naquela clínica, certo? Ou que algum paciente foi contaminado, foi exposto a mais do que devia, ou se machucou, se feriu por algum erro ali durante o procedimento. Tá? Falamos ali um pouco do treinamento, agora o programa de garantia da qualidade. Então, tá lá no artigo 24, bem claro que esse programa tem que contemplar, no mínimo, gerenciamento de tecnologia, gerenciamento de processo e gerenciamento de risco. Foi aquilo que a gente falou no nosso grande resumo. Tá? O serviço deve estabelecer também e implementar padrões de qualidade da imagem. Então vejam só, isso é algo assim que é um pouco difícil de a gente ver em termos aqui, pelo menos de Brasil, né? Não é muito fácil não a gente ver padrão de qualidade de imagem, ou seja, o que é uma imagem com qualidade? O que é uma imagem boa para o diagnóstico? Certo? Então isso a gente não tem. A gente olha a imagem e diz, tá boa. Como assim tá boa? Por que tá boa? Não, porque no geral parece boa. Não, não é no geral parece boa, não pode. Na verdade, existem alguns padrões, por exemplo, europeus principalmente, que dizem o que você tem que ver naquela imagem. Então, uma imagem de tórax, por exemplo, lá diz, você tem que ver tantas vértebras, você tem que ver a traqueia, ou a sombra da traqueia na coluna vertebral, você tem que ver a aorta, o coração, a sombra do coração, tem que ser, ou seja, você tem que perceber que está o coração misturado ali com as outras anatomias, por exemplo, no caso de uma radiografia,
de tórax, né? Então, as imagens são sobrepostas. Então, tem padrões de qualidade, certo? Tem valores razoavelmente mensuráveis, então isso tem que ser determinado. Tá? O que é uma imagem de qualidade? Isso, infelizmente, no geral, nas clínicas, nos serviços que a gente conhece, não tem esse padrão. Pode ter para uma ou duas imagens, um ou dois exames, mas teria que ter para todos. O que é uma radiografia de mão bem feita? O que eu tenho que ver em termos de articulações, em termos de ossos, dos processos? O que eu tenho que enxergar nitidamente? O que não dá para ver nitidamente, mas eu tem que aparecer uma espécie de uma sombra, alguma coisa assim. Então, existem padrões, alguns padrões já definidos. Isso é importante, porque quando essa imagem não está saindo muito boa, está saindo muito escuro. O que é muito escuro? Né? É mais escuro que o normal. Sim, mas se eu não tenho um normal, eu não sei o que é mais do que o normal ou menos do que o normal mais claro, né? Então essa é a questão, não é só imagem cortada, que às vezes é fácil, não, cortou uma parte da anatomia, bom, isso é fácil mais ou menos de identificar, certo? Mas não é só isso não, a gente tem que efetivamente tem outras questões, tá? E garantir a manutenção, ou seja, eu tenho esse padrão de qualidade e garantir que esse padrão continue, né, ao longo do tempo. Garantir que os equipamentos sejam operados dentro de condições de uso, então qualquer coisa que dê qualquer erro, qualquer problema, para de usar, né? E não só o que está na resolução, mas outras normas e o que o fabricante também falar. E também deve-se realizar testes de aceitação e de constância, além de manutenções preventivas, corretivas, etc. E tudo com relatório e laudo arquivado. Então, a resolução ela dá uma ideia do que seria esse programa de garantia da qualidade, mas cada um vai escrever o seu programa, não é copiar e dizer, teremos um padrão de qualidade, teremos manutenções semanais, mensais, anuais. Não é isso. Tem que dizer quem vai fazer, como que vai ser feita essa manutenção e o que é esse padrão de qualidade. Quando eu chegar lá, se eu for um fiscal da vigilância, eu perguntar, qual é o padrão de qualidade do tórax, do abdômen? Tem que mostrar. É esse aqui. Ou são essas regras que a gente tem que olhar e ver se são cumpridas para, digamos assim, liberar a imagem para laudo. A resolução depois ela apresenta alguns parâmetros de funcionamento, então você pode ter um erro de 5% na medida de tensão, 10% na medida de corrente, etc, etc. Então ela diz até onde o seu equipamento pode operar fora, digamos, de um padrão normal, de um valor normal. E aí ele diz que você tem que suspender imediatamente esse funcionamento, esse equipamento, se ele estiver fora do padrão estabelecido, 5% de erro, 10% e assim por diante. E tem que adotar imediatamente ações necessárias para corrigir, para que o serviço possa continuar funcionando ou evite irradiar mais pessoas, etc., fora do que está previsto. Em alguns casos, ela permite o funcionamento temporário para atendimento de urgência ou emergência. Então, por exemplo, queimou a luz de localização. Então, com isso, você não pode fazer a colimação correta, vai dar mais dose no paciente. Porém, eu preciso fazer um exame que vou abrir a colimação toda para garantir, então, que não vai ser cortada, anatomia e tal. É um politraumatizado, uma coisa. Então, é algo que dá para fazer, dá para fazer, você vai expor, é uma emergência, assim por diante. Agora, o que eu não posso fazer é continuar funcionando com a luz queimada. Porque se eu precisar fazer algum exame com um campo menor, fazer uma mão, fazer um ombro, alguma coisa, seios da face, etc. E aí eu vou, como eu não sei consigo colimar por causa da luz, então eu vou estar sempre abrindo o campo no máximo possível e irradiando partes que estão fora do interesse. Então isso eu não posso fazer, eu tenho que consertar, mas ela permite no caso de uma emergência, certo? Então aqui a gente tem também rapidamente o que é o programa de garantia da qualidade, num resumo, né? Então de gerenciamento de tecnologia, que é a qualidade da imagem, né? O padrão de qualidade, manutenção preventiva, antes que estrague a gente arruma, né? As condições de uso, só operar o equipamento que esteja 100% funcionando, né? Não pode estar
meia boca, tá? Teste de constância, ou seja, verificar se a atenção pedida realmente está sendo fornecida, né? Os instrumentos para fazer esse controle de qualidade têm que estar sempre calibrados, né? Já o gerenciamento de processo, que a gente já vai ver rapidamente a seguir. Então, profissional legalizado, quais são as técnicas utilizadas, né, para fazer os exames, como operar os acompanhantes, certo? Como é que vai ser feito isso? Vão usar EPI, não vão usar? Pode entrar a qualquer hora, só em situações especiais. Quais são todos os protocolos e normas que devem ser utilizadas, né? Que as pessoas, os profissionais saibam os POPs, os protocolos, né? Tem que ter conhecimento. E o gerenciamento de risco, o que ele fala? Precisa ter um comitê para gerenciamento, pessoas, quase todos os profissionais, na realidade, que trabalham, fazem parte desse comitê, e vão fazer uma revisão sistemática, ou seja, mensalmente, cada 3 meses, no máximo aí a cada 6 meses, vão verificar se está tudo funcionando certo, se não deu nenhum problema, se melhorou as taxas de erros, né? Se diminuiu a taxa de erros, de problemas, ou se aumentou, o que tem que ser feito. E aí vai gerar recomendações, tá? Gerar recomendações e que, obviamente, deverão ser cumpridas, né? Tem que ser cumpridas essas recomendações. Então, isso também é algo novo, que na verdade já vinha com as normas da CENEM, que falava da supervisão de proteção radiológica, do supervisor de proteção ou do setor de proteção radiológica, então já falava que tinha que ter alguém para cuidar da proteção radiológica, e aqui, no caso da Anvisa, né, no caso da radiografia e tomografia, enfim, eles vieram com a ideia do Comitê de Gerenciamento de Risco, tá? Que seria mais ou menos a mesma coisa que o setor de supervisão, de proteção radiológica, alguma coisa assim, tá? Bom, então, o serviço tem que sempre garantir que técnicas e equipamentos adequados sejam usados, então não pode ter improviso, certo? Tem que sempre elaborar e implementar normas e rotinas para todas as atividades. Então, tudo que eu faço, desde as vezes de chamar o paciente, né, para ele entrar na sala de exame, tudo isso eu tenho que ter descrito e treinado com os meus servidores, com meus profissionais, tá? Que vão fazer as técnicas radiológicas ou da equipe de enfermagem, assim por diante. Todo mundo tem que saber. E a elaboração e implementação, como a gente falou, é o responsável legal ou do profissional designado por ele. Então, ele pode dizer, bom, eu não sou responsável por isso exatamente porque eu passei para o supervisor de proteção radiológica fazer isso, para o responsável técnico, para o médico, eu passei para alguém para fazer isso. Mas tem que ser profissional legalmente habilitado, então tem que ser nível superior, um tecnólogo, um enfermeiro, um médico, etc., e designado, né? Não de boca, não pode ser de boca, tem que ser por escrito. Deve garantir que toda a equipe conheça e execute as atividades e todo o material em linguagem acessível. Então, tudo isso que a gente está explicando para vocês tem que estar nos documentos de gerenciamento, de medidas de proteção, etc., de forma legível e clara, acessível. Não pode usar muita terminologia técnica que às vezes o pessoal não conhece. Tá? Então, em termos de gerenciamento de processo, o que a gente tem aqui? As técnicas adequadas, né? Tem que se implementar as normas, todo mundo tem que seguir, atribuição da equipe, que cada um da equipe vai fazer, gestão de acompanhamento, de acompanhantes, né? Como que os acompanhantes devem se portar, quando que serão chamados, né, para dentro da sala. A parte da comunicação com a equipe, linguagem acessível, etc., como a gente falou, e acesso à documentação também. Então, tudo isso daqui, atribuição, como é que é feita a gestão, quais são as técnicas, a comunicação que vai ser escrito, tudo isso tem que estar acessível. Tem que estar num armário, numa gaveta, onde qualquer um tiver dúvidas, pode, então, ir lá e abrir a gaveta, abrir o armário, pegar e ler o que tem que fazer. Tá? Então, surgir alguma coisa um pouco diferente, ou você é novo no serviço, não sabe
como operar alguma coisa, então você pode ir lá e ler como fazer. Então, com relação àquele comitê de gerenciamento de riscos, foi definido que apenas os serviços que têm atenção secundária ou terciária, eles devem obrigatoriamente ter, porque com certeza eles vão ter um atendimento maior, um fluxo maior de pacientes, de emissão de radiação e assim por diante, então por isso tem que ter. Atenção primária, que muitas vezes é aquela unidade básica de saúde, etc., que nem tem equipamento de raio-x, alguma coisa assim, então não precisaria, ou se tem, faz poucos exames. Já nos secundários e terciários, então tem que ter todos os responsáveis, é todo mundo, todos os supervisores, representantes dos membros da equipe e um representante da direção. E vejam a importância que esse resolução RDC 330 dá. Um representante da direção. Para quê? Para garantir que o que o pessoal decidir vai ser implementado, né? Não vai dizer, não sabia, né? A direção não sabia, a direção não foi comunicada. Não, a direção faz parte do comitê. Então, revisar sistematicamente todos os programas aqui de educação, de qualidade, proteção, etc., segurança das práticas, etc., e recomendar medidas para melhoria contínua do gerenciamento, etc., etc. Tá? Então, não é só se reunir e ver o que está errado, mas dizer o que tem que melhorar e como melhorar, e fazer melhorar também. Então, para gerenciamento de risco, o comitê de gerenciamento, né? Identificar os problemas, monitorar os problemas, os processos, encontrar possíveis falhas ou erros humanos, né? Fazer uma investigação documentada, certo? Seja ela algo realmente grave ou algo simples. O fulano me avisou o que foi que aconteceu e tal, foi um errinho bobo, não sei o que, não vai acontecer de novo. Não, tem que ser documentado, tá? Mesmo que seja uma coisa pequena. Aí, propor ações preventivas para que não aconteçam mais erros, mais problemas. Propor eventualmente ações corretivas, né? Vamos trocar o processo imediatamente. O processo está errado, tem falhas, vamos alterar. E eventualmente o próprio gerenciamento de risco pode notificar a vigilância sanitária. Por quê? Porque o problema pode ser com um material entregue, com algum insumo entregue, certo? Isso aí foi identificado. Então você avisa para a vigilância e atrás lá do fabricante. Então, como a gente comentou ali no resumo, né, a questão da identificação, monitoramento, as falhas nos equipamentos, os erros humanos, investigação documentada, o descumprimento de normas, então verificar o que está acontecendo, por que os profissionais não estão cumprindo as normas, execução de ação preventiva e corretiva, notificar a autoridade sanitária, as situações previstas aqui que não foram cumpridas, certo? Tudo isso está previsto. Por fim, o serviço, né, de radiodiagnóstico deve implementar o programa de proteção radiológica. No mínimo, medidas de prevenção, que a gente já falou lá atrás, controle e vigilância e monitoramento. Tá? Então, são essas três medidas mínimas. Tá? Ainda, já a famosa justificação, otimização e limitação de dose, né, o tripé da proteção radiológica, e além disso, prevenção de acidentes. Tá? Então, isso é o mínimo que deve estar no programa escrito de proteção radiológica e que deve ser, obviamente, cumprido. Resumidamente, então, o programa tem nos seus princípios gerais seleção da técnica, como selecionar a técnica radiológica para cada exame, verificar o funcionamento, as situações do equipamento, acessórios, a qualidade da imagem, a qualidade do serviço, níveis de referência de dose, verificar se a gente não está dando uma dose acima do que a média e dos outros serviços ou dos outros exames daquele mesmo tipo, né? Os cuidados com a gravidez, como é que vai ser feito, né? Então a portaria, a resolução traz alguma coisa, mas o seu programa tem que dizer se vai fazer exame com a grávida, se não vai, se vai proteger, se não vai proteger, se vai colimar, como é que vai fazer, dosimetria do indivíduo ocupacionalmente exposto. As medidas de prevenção é uma avaliação contínua, a questão da sinalização das áreas, a classificação das áreas,
Medidas de controle é programa de garantia da qualidade, novamente a questão de normas e rotinas, uso de EPI para proteger, né? Para proteger paciente, para proteger acompanhante e proteger trabalhador quando tem que ser usado. E as medidas de vigilância é isso, é controlar os níveis de exposição, de vez em quando dá uma olhada, o comitê de gerenciamento lá de risco dá uma olhada para ver se não estão dando dose a mais do que deveria, certo? Olhar a monitoração do IOE, ver se eles não extrapolaram os valores mínimos, né? Verificar os assentamentos, está tudo sendo assentado, conferir como é que está indo, os testes, os equipamentos, se estão precisando de muita manutenção, se está dando muito erro, se estão usando efetivamente o dosímetro de forma correta e, obviamente, investigar qualquer caso de dose acima do normal, seja de um paciente por causa do equipamento que deu falha ou de um trabalhador, né, indivíduo ocupacionalmente exposto que apresentou um dosímetro com um nível mais alto, de repente num mês ou enfim, certo? Bom, exposições ocupacionais devem ser controladas, mas não exceder dos limites, como a gente conversou. Exposições normais do público devem ser restringidas, que não excedam também os limites, que seria basicamente barreiras. Tá? Então, isso aí tudo tem que ser gerenciado conforme a CENEM. Então, não é nem a resolução que vai determinar os valores, mas é para seguir a CENEM. Tá? Em termos de prevenção, né, as medidas de prevenção para proteção radiológica, que é a avaliação contínua, como é que estão os trabalhos, né, os trabalhadores, como é que estão trabalhando, as condições de trabalho, a classificação dos ambientes, áreas livres, controladas, sinalização das áreas. Tá? Então, a prevenção se dá mais ou menos por isso daqui. Lembrando sempre que as salas radiológicas são áreas controladas, por definição, por terem o equipamento, tem que ter as barreiras físicas, tem que ter restrição de acesso e dispor apenas de equipamentos e acessórios para realização do exame. O que significa isso? Significa que sala de radiografia não é depósito. Tá? Não é para guardar vassoura, não é para guardar produtos de limpeza, não é para guardar ataduras, esparadrapo, álcool, outras coisas assim. Não é refeitório, não é lugar de guardar marmita, nem casaco, nem mochila, nem nada. É para ter apenas o equipamento radiológico, acessórios de proteção e, eventualmente, se tiver... por exemplo, exames contrastados, aí você tem o carrinho de primeiros socorros e coisas do tipo, tá? Então isso é muito importante. Não é para fazer da sala radiográfica um depósito de qualquer coisa, nem maca velha, nem nada, certo? Muito bem. Continuando aqui, quase terminando, tá bom? As medidas de controle. Então, implementação do programa de garantia, que faz parte do controle. Né? Então aqui a gente tem um ciclo, né? O programa de garantia para garantir que há produção de pouca radiação, né? A radiação dentro do valor correto e a proteção como uma forma de proteção e a proteção solicitando o programa de garantia. Né? Então fica uma coisa dependendo da outra, mas no fundo as duas andam juntos. Implementação das normas, rotinas, protocolos para garantir que sempre se vai trabalhar visando a proteção, a emissão de menor quantidade de radiação, o uso de equipamentos de proteção, então tem que estar escrito nesse programa como usar, quando usar, que tipo usar, de 0,25 mm, 0,50, usar colete saia, usar o avental completo, enfim. Aí fala um pouquinho sobre a presença do acompanhante, só em último caso, e quando o acompanhante lá tem que dar proteção individual para ele, certo? Um EPI específico, certo? O serviço de radiologia deve colocar blindagem 0,5 mm nos órgãos mais radiosensitivos do paciente, ou seja, é obrigatório proteger o paciente durante o exame radiográfico, principalmente se for perto de gônada cristalina e tireoide, e que estiver diretamente no feixe ou até 5 centímetros dele. E que, óbvio, não interfira em imagem. Lógico, eu vou fazer
uma imagem do pescoço, eu não vou proteger a tireoide, porque vai atrapalhar. Mas se eu vou fazer um tórax, que não é para pegar a tireoide, automaticamente, então eu vou, se eu tirar para cá, eu vou proteger a tireoide, porque ela está próxima até 5 centímetros, certo? Fazer um ombro aqui do lado, né? Vou, então, também proteger a tireoide, por exemplo, tá? E nos serviços odontológicos, então usar 0,25, né? Que também não é muito comum, embora eu particularmente tenho visto, né, muitos dentistas que usam a proteção quando fazem a radiografia, tá? Mas não era algo muito comum, certo? Então, odontológico também, lembrar de que tem que usar. Então, as medidas de vigilância e monitoramento, o que é? Ficar sempre olhando os níveis de exposição, se eles estão dentro dos limites que estão nessa resolução ou em outras legislações, e monitorar os indivíduos que usam dosímetro, né, os trabalhadores. Além disso, a monitoração, essa vigilância, é verificar o levantamento radiométrico, como é que está, se está sendo feito a cada 4 anos, ver o croquis, então, ou seja, esse rascunho para ver onde é que está a sala, o que tem em volta, se continuam as mesmas situações, porque de repente em 6 meses, 1 ano, uma sala que era banheiro vira consultório, um consultório vira depósito, um depósito vira recepção, enfim, então tem que cuidar. Ver se está identificados os equipamentos direitinho, quais são os instrumentos usados e se estão calibrados, os fatores de operação, carga de trabalho, fator de uso, ou seja, tudo isso que é necessário para calcular a blindagem, para garantir que a blindagem funciona corretamente para aquela situação de uso, você tem que conferir quando você faz o levantamento radiométrico se bate com a blindagem que foi feita. Por isso que servem essas necessidades desses valores de fator de uso, etc. Porque tem que bater o que foi previsto com o que é utilizado, senão pode não funcionar. E estimativa de equivalente de dose anual no ponto dividido. Então, tem que verificar se está tudo ok, no caso, principalmente aqui, do levantamento radiométrico, que é público, tá? Você está cuidando de proteger o público. Para terminar aqui, todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve usar dosímetro individual. Caso haja uma suspeita de exposição acidental, tem que fazer uma leitura em caráter de urgência, então isso é, né, vigilância. E se excederem os níveis de investigação, então você tem que chamar a CENEM e tem que fazer uma coisa mais séria, uma investigação mais séria, para saber o que aconteceu. E outra coisa interessante, é proibido fotografar, filmar ou usar um scanner não específico para transformar uma imagem analógica em filme digital. Tá? Então, se o paciente vem com uma imagem, um filme radiográfico de 10, 20, 30 anos atrás, que é interessante para o médico, para ele comparar com o mesmo exame feito hoje, que de repente hoje é feito digitalmente, né, feito já num CR, num DR, ou mesmo numa tomografia, ele não pode simplesmente pegar, então o senhor leva de volta para casa esse filme radiográfico, eu vou bater uma foto, botar no computador, eu posso comparar essa foto que eu bati, esse seu filme radiográfico antigo com o exame novo. Isso é proibido, tá? Não pode, é proibido fazer isso, ok? Não pode. Ou usar um scanner que não seja específico para radiologia, são scanners especiais, certo? Nenhum indivíduo pode administrar radiações ionizantes, a não ser que seja legalmente habilitado, tá? Ou esteja em treinamento, ou seja, um estagiário pode aplicar radiação porque está aprendendo e tem um profissional legalmente habilitado. Então, o estagiário pode fazer radiografia, estagiário médico, estagiário dentista, estagiário tecnólogo ou técnico em radiologia. Fica proibido exposição não justificada para demonstrar ou treinar, então não posso pegar um aluno, fazer uma radiografia real dele e mostrar, vejam, o aluno que fez a imagem no outro aluno, digamos seu colega, cortou aqui uma parte anatômica, ou usou uma tensão, uma corrente excessiva, ou pouca, por isso que a imagem não ficou nítida, então isso também não pode ser feito.
Para fins empregatícios também não pode ter, né? Exames de rotina de tórax para internação hospitalar, para saber se o paciente estava com alguma doença antes de entrar ou pegou lá, né? Procedimento em domicílio, então teleradiologia, né? X-ray delivery, isso a princípio não pode, tá? Você não pode ter uma empresa de delivery, a não ser quando for inaceitável remover o paciente. Então, em último caso, por recomendação médica, então há uma prescrição médica fazer uma radiologia, ou mesmo médico, um outro médico diz que aquele indivíduo não pode sair de casa, por exemplo, ele já está num tratamento dentro de casa, né? Às vezes você tem algumas condições, por exemplo, de pacientes, até que tem recursos financeiros que montam uma verdadeira UTI dentro de casa, né? Uma coisa assim. Então, eles têm o seu tratamento dentro de casa, fazem quimioterapia, enfim, outros tratamentos dentro da sua própria casa, porque não precisam exatamente de um hospital, certo? Os recursos do hospital. E o pouco que eles precisam, eles têm em casa. Então, acaba que se de repente acontecesse alguma coisa, que eles necessitassem de uma radiografia e, sei lá, tá entubado dentro de casa, tá, como eu disse, uma UTI dentro de casa, não pode tirar daí, nesse caso você poderia então chamar um X-ray delivery, né, um raio-x a domicílio, radiografia a domicílio e fazer, tá? Ainda algumas questões de proteção radiológica, como segurar com as mãos o dispositivo, o filme ou chassi, né? Não pode. Utilizar radiologia móvel como fixo, então não posso comprar um equipamento móvel, que eventualmente pode ser mais barato, alguma coisa assim, ou ter a facilidade, levo no centro cirúrgico para usar lá, sei lá, de tarde tem cirurgia, um hospital pequeno, uma cidade pequena, de manhã eu faço as radiografias normais, as eletivas das pessoas, de tarde eu levo o aparelho móvel lá para a sala de cirurgia e faço as cirurgias, ortopédias, enfim, que precisa do equipamento. Então fica o equipamento indo e vindo, sendo que na sala de radiografia ele é praticamente um equipamento fixo, né, que é usado, digamos, todas as manhãs. Então isso não pode. Também é proibido, né? Que nada, tudo isso que eu estou falando um reforço, digamos assim, uma reedição do que já tinha a portaria 453, que ela já falava basicamente quase tudo isso. Alta tensão autorretificada, ou retificação de meia onda, né? Basicamente quer dizer o seguinte, equipamentos antigos, muito antigos, não podem mais ser utilizados, porque eles são desse tipo. Os novos, acho que nos últimos 20 anos não se construiu nenhum desse tipo. E fica proibido processamento manual de filmes. Acabou o processamento manual de filme, exceto em radiologia intraoral ou condições temporárias para atendimento de urgência ou emergência. Situação muito esdrúxula que, se precisar, realmente você vai na mão, mas se não, está proibido o processamento manual. Então, todos os serviços têm 12 meses para implementar todos os quesitos dessa resolução. Então, aquele comitê de gerenciamento de risco tem basicamente até o Natal de 2020, Natal deste ano, para serem implementados. As medidas de proteção, as medidas de monitoramento, tudo isso tem que ser feito até o final deste ano, certo? Então, o prazo está exíguo. O descumprimento do dispositivo nesta resolução constitui infração sanitária, certo? Então, toda a legislação que fala de pena, de multa, enfim, sobre infrações sanitárias é aplicado caso haja um descumprimento, tá? E fica revogado, então, a portaria 453 de 98, né? Depois de 20 anos e meio, mas 21 anos, foi revogada, e também a resolução 1016. O que falava a resolução 1016 era um complemento, né, da parte de controle de qualidade da portaria 453, certo? Então, todo esse material foi revogado, era um material que basicamente dava a garantia do bom uso da radiação para os exames, enfim, o radiodiagnóstico. Então, isso tudo foi substituído por essa resolução que
para quem conheceu a portaria 453, não houve assim grandes mudanças. Houve alguns ajustes, houve algumas questões mais pontuais ali, né? Uma reorganização talvez da proteção radiológica, a garantia, com a questão dos treinamentos periódicos, né? Então houve só alguns ajustes, algumas coisas que já eram proibidas continuam, algumas coisas foram salientadas que realmente são proibidas, que não devem ser feitas, né? E assim por diante, ok? Então a gente termina aqui essa apresentação da Resolução 330 de 2019, certo? E convidamos então a quem quiser a assistir a próxima aula, que é sobre gerenciamento de riscos, né? Já que a gente tem ali a obrigatoriedade de implantar, principalmente nos hospitais, né, que são a atenção secundária e terciária, a implementar o comitê de gerenciamento de risco. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com o que é o gerenciamento de risco, o que é o risco e o que é o gerenciamento. Ok? Então tá, até mais.